Você já parou para pensar, ou você já parou para fazer a seguinte pergunta: o que controla o meu próprio comportamento? Nesse vídeo eu quero resumir o assunto da palestra que foi dada para o projeto social Minha Vida, Meu Controle. Esse projeto e essa série de palestras tem o objetivo de psicoeducar a sociedade, psicoeducar as pessoas com relação ao comportamento delas, né? Quanto mais as pessoas souberem do seu comportamento e de como ele funciona, mais repertório elas vão ter para modular seu próprio comportamento. É o objetivo da terapia cognitivo-comportamental que a pessoa aprenda a ser o seu próprio terapeuta. Em outras palavras, que a pessoa aprenda a se ajudar através do autoconhecimento a ter uma melhora na sua saúde mental e na sua forma de viver a vida. Então é interessante eu começar esse vídeo falando o seguinte: existem perspectivas sobre o comportamento humano que na verdade são muito simples e nós podemos partir daí e então entender as nuances que nós podemos chamar de mais complexas com relação ao comportamento. Vamos supor que eu tivesse que resumir o máximo possível para você. O que eu falaria para resumir sobre o comportamento humano, sobre o que controla o comportamento humano? Em primeiro lugar, eu falaria de duas coisas. Simples assim. O comportamento humano ele pode ser resumido de forma bem sucinta e inicial. Duas coisas. Dois mecanismos que atuam em nós e que o nosso ambiente utiliza para nos controlar, tá? Tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno, e eu vou explicando essas coisas mais para frente, tá? Duas coisas que são os mecanismos de ameaça e o mecanismo de recompensa. Eu vou repetir: o mecanismo de ameaça e o mecanismo de recompensa. Esses dois mecanismos presentes no comportamento humano dão conta de explicar muita coisa. Esses dois mecanismos eles são tão básicos, mas tão básicos que eles estão presentes em muitos animais. Então é interessante a gente começar por aqui, porque o que é o comportamento? Então o que você faz é um comportamento, o que você deixa de fazer também é um comportamento. Então é o resultado de um processamento de informações. A forma com que a gente processa, recebe na entrada, processa isso e depois transforma em uma saída, a gente chama de comportamento. E por que isso é interessante e relevante? Em primeiro lugar, acredito que você já tenha feito a pergunta: como é possível fazer experimentos em animais para se tirar conclusões a respeito do comportamento humano? Um dos motivos é esse. Esses dois mecanismos estão presentes tanto nos animais quanto nos seres humanos, porque eles são bastante rudimentares, eles são muito básicos e eles regulam basicamente tudo com relação ao comportamento. Eles estão como se fossem nas extremidades, nas bordas do comportamento. O comportamento tem toda uma complexidade, mas no final das contas, estaremos nos perguntando como que isso foi percebido, de uma forma ameaçadora ou de uma forma recompensadora. Esses dois mecanismos, eles são o que proporcionam certo poder ao ambiente de nos controlar. Como assim? Todo comportamento ou toda resposta tem uma consequência no ambiente. Esta consequência vai voltar para nós e vai dizer se é uma boa ideia continuar aquele comportamento ou se não é uma boa ideia continuar aquele comportamento. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja varrendo a frente da sua casa. Você percebeu a sujeira ali naquele chão, tá? E qual foi a resposta que você emitiu diante daquela sujeira? De pegar a vassoura e começar a varrer o chão. Se alguém estiver passando e reprovar a sua atitude de varrer, a tendência de você continuar esse comportamento é baixa. Você percebeu aquilo como uma ameaça, a sua tendência é diminuir aquele comportamento. Agora, se essa mesma pessoa, nas mesmas condições, mesmo estímulo, mesma resposta, se essa mesma pessoa, ao invés de reprovar o seu comportamento, se ela te elogiar
ou se ela aprovar o seu comportamento, a tendência e a probabilidade de você repetir aquele comportamento aumentam. Então olha só, talvez você já tenha percebido, sim, realmente, esse mesmo mecanismo está presente nos animais, é o mesmo que você faz com o seu cachorro, por exemplo, com o seu pet, seu cachorro, seu gato. Se ele faz uma coisa que você gosta, você dá um biscoito para ele. Se ele faz uma coisa que você reprova, você fala com um tom de voz diferente, você faz alguma coisa para ele perceber que você não gostou daquilo, para que ele perceba a sua reprovação. Isso funciona nos animais, né? Esse tipo de controle. Porém, em primeiro lugar, o ser humano não tem apenas o ambiente externo para reforçar alguma coisa. Então nós temos a capacidade de internalizar o ambiente. Então, o ser humano, o comportamento humano, ele é um pouco mais complexo. A nossa percepção com relação ao mundo, com relação às pessoas, com relação ao futuro, ela se altera, né? Então, esse será um assunto que eu vou tratar em outras palestras, em outros vídeos, que o ser humano tem um processamento interno, uma vez que nós internalizamos, uma vez que nós carregamos o ambiente conosco. A zebra está na savana africana, ela está lá sossegada e ela está tranquilíssima. De repente aparece um leão, né? Então o leão, ele é uma ameaça para a zebra. Imediatamente o sistema de ameaça se aciona e no caso da zebra, a tendência dela é fugir desse leão, porque ela se sentiu ameaçada. Quando o leão vai embora, a zebra volta à sua tranquilidade, a zebra volta a fazer o que estava fazendo tranquilamente. E é assim que funciona, o ambiente age dessa forma. Mas pensa no ser humano. O ser humano, ele é capaz de internalizar essa ameaça. Então nós podemos estar num ambiente tranquilo, longe da savana africana, deitados em nossa cama, debaixo dos cobertores, com tudo controlado, e nós podemos estar com o sistema de ameaça ligado, porque nós estamos pensando em alguma coisa, nós estamos buscando na memória alguma coisa que está nos preocupando, que está nos fazendo nos sentir ameaçados. Então veja como o comportamento humano ele é mais complexo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós temos essa capacidade de internalizar, criar esquemas cognitivos para internalizar o ambiente. Então nós carregamos esse ambiente conosco. Em segundo lugar, o ser humano ele também tem a capacidade de aprender socialmente. Então voltemos ao exemplo da vassoura. Só que dessa vez não é você que está varrendo o seu quintal ou a sua calçada. Não é você. É uma outra pessoa. E você está só observando. E alguém passa e reprova esta outra pessoa que está varrendo a calçada ou o quintal. E através dessa reprovação que a outra pessoa recebeu, você vai aprender. Você vai aprender que não deve repetir aquele comportamento. E o contrário também é verdadeiro. Se essa pessoa for elogiada, recompensada, a tendência de você buscar repetir aquele comportamento é alta. Então veja, o comportamento humano é mais complexo que o dos animais nesse sentido. A sofisticação das nossas interações sociais, elas fazem com que esses mecanismos de recompensa e ameaça sejam acionados em circunstâncias as mais diversas. Então, existem situações em que o estímulo é o mesmo, mas uma pessoa percebe de uma forma e outra pessoa percebe de outra. Vamos pegar aqui como exemplo a montanha-russa. A montanha-russa é um modo de se divertir para algumas pessoas, né? É recompensador para algumas pessoas. A mesma montanha-russa. As pessoas pagam para ir na montanha-russa, mas para outras pessoas que percebem aquilo como ameaça, para elas aquilo é apavorante. No meio desses dois mecanismos, o de ameaça e o de recompensa, que nós podemos chamar de apersonalidade, e todas as funções cognitivas, e toda a questão interna e psicológica do comportamento humano. Ela pode fazer com que a sua percepção dos estímulos, a sua percepção das coisas, tanto no mundo externo quanto no seu mundo interno, ela pode fazer com que você perceba coisas de formas diferentes de outras pessoas. Então esta foi a primeira parte, essa foi mais ou menos
né, o assunto da primeira palestra, e eu já gostaria de aproveitar para te convidar para estar nas próximas palestras. É um evento social, aberto ao público. Você pode comparecer, fazer suas perguntas em qualquer momento durante a exposição. Não é fechado para perguntas apenas no final, você pode perguntar a qualquer momento e as pessoas que estiverem ali palestrando vão estar te respondendo, te oferecendo a melhor resposta possível. E eu gostaria de deixar esse convite para você. Compareça lá e receba a sua porção de psicoeducação. Porque se esta é a sua vida, ela deve estar o máximo possível no seu controle.